Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Conseguiu sentir isso, talvez pelo menos uma proporção. Eu não quero aqui dizer que o que aconteceu, o que a gente sentiu foi exatamente o que vocês sentiram, ou muitos de vocês, ou tantos dessa cidade, tantos milhares dessa cidade, né? Então é complicado trazer aqui uma palavra hoje para que, de forma que não minimize aquilo que aconteceu, mas ao mesmo tempo traga esperança. Então eu tenho clamado diante do Senhor para que, com simplicidade e só Ele que, pelo Espírito dele, pode ministrar nos nossos corações, Ele possa estar realmente falando com cada um de nós como precisa ser falado, como só Ele sabe falar, nas particularidades de cada um. Porque eu fui afetado, fui muito afetado de uma forma, e cada um aqui foi muito afetado de alguma forma diferente. Mas o Senhor, Ele continua sendo o mesmo. Tudo que aconteceu não passou desapercebido. Deus, Ele não foi pego de surpresa. Ele não virou as costas para a nossa cidade ou para o nosso estado, pensando assim, não me importa. Nós podemos, e num tempo determinado, a gente vai relacionar o que aconteceu com um possível juízo de Deus também. Mas quando a gente pensa na palavra juízo, a gente normalmente conota essa palavra com castigo. Mas, na verdade, quando Deus traz um juízo, esse juízo ele é manifesto com um amor ardente, chamando para um arrependimento, chamando para estar próximo dele, chamando para estar perto dele. E eu não estou com isso querendo dizer que na casa de quem entrou a água teve juízo e nos outros não. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Foi algo que veio sobre o nosso estado, sobre milhões de pessoas que foram afetadas pelas águas ou não, mas foram afetadas, foram chacoalhadas, foram talvez aquilo tudo que era segurança, aquilo tudo que fazia sentido, deixou de fazer sentido por um instante. E agora nós temos aí pela frente construir uma nova maneira de viver, mais uma vez. A gente estava lembrando que em 2020, em um instante, em um momento, o mundo parou, o Brasil parou, as coisas tudo mudaram, não podíamos sair de casa. Vocês sabem o que houve tudo em função da pandemia, fazem 4 anos isso, só 4 anos. Agora acontece essa cheia que nunca se viu nada parecido na história do Brasil. E a impressão que se tem, até porque quando a gente vai olhar para a palavra, e esses fenômenos, esses acontecimentos, eles têm um nome. E a palavra chama eles de princípio das dores. Então, eu creio que a gente está muito consciente de que não vai parar por aqui. Vão vir outras coisas, outras formas de contração ali das dores de parto. Vão vir outras formas. E o que vai definir nós ficarmos de pé diante de cada uma dessas situações é para onde nós estivermos olhando e o quanto ligados e confiando no Senhor nós estivermos ali naquele momento. Porque assim como foi essa cheia, como foi a pandemia também, todos fomos pegos de surpresa, ninguém avisou. Olha, vai acontecer dia tal, hora tal, uma cheia que vai arrasar uma cidade, um estado. Não, ninguém pôde avisar. Mas nós, como povo de Deus, como família de Deus, precisamos estar preparados. Não é estar preparado para ter a casa cheia de água, mas é estar preparado para continuar confiando no Senhor. É estar preparado para continuar adorando ao Senhor. Estar preparado para continuar, como nós cantamos, apesar das circunstâncias,
desejar estar aos seus pés. Porque, na verdade, irmãos, todos sabemos que só existe um lugar seguro em todo o universo, que é aos pés do Senhor. Porque tu pode não estar na beira de um rio, mas tu pode estar na beira de um morro, como nós. Tu pode, entende? Não tem como não ser afetado. Só tem um lugar seguro, irmãos, que é estar na presença do Senhor. Só esse lugar é seguro. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, e nos dias que virão, porque até agora a gente tratou com a destruição, tratou com a limpeza, tratou com tentar ajudar de todas as maneiras, de alguma forma, para conseguir repor móveis, enfim, coisas bem práticas. Nós tratamos com a coisa de uma maneira prática e material. Mas agora nós vamos ter que começar a tratar com isso tudo de uma maneira também emocional e espiritual. Nós vamos ter que buscar o Senhor muito mais do que a gente buscava antes. E eu creio que quando esses acontecimentos, quando essas coisas acontecem, é um chamado para estar com o Senhor, é um chamado para intimidade com Ele, é um chamado para voltar para os pés dEle. Quanto tempo nós vemos falando, tratando sobre esse assunto, né? Mas agora, quando falta força, agora quando parece que a esperança deu aquela balançada, é agora a hora de estar aos pés dele. Porque só nele a gente pode confiar. Amém? Nós podemos tentar suprir as necessidades uns dos outros até certo ponto, até certo nível. Mas vai ter necessidades que só ele pode suprir, só ele, ninguém mais. E é por isso que nós precisamos estar com ele, estar aos pés dele, estar sentados no colo dele, com a cabeça bem encostada no peito dele, sabendo que ele continua sendo nosso Pai. Amém, irmãos? E eu queria... diante do que a gente está vivendo e acontecendo, a gente tem dois caminhos que a gente pode tomar. Um deles é culpar a Deus e se ressentir com Ele. A gente pode, como filho, dizer para Ele: Pai, como Tu permitiu que isso acontecesse comigo? E podemos ficar ressentidos com Ele e abandonar, dizer: não adianta ser cristão, não adianta ser filho de Deus. É uma forma de encarar essa situação toda. Mas a forma sábia e a forma que o Senhor tem nos chamado a encarar tudo isso é continuar confiando no Senhor e no seu amor, na sua provisão, na sua misericórdia, que a palavra nos fala em Lamentações que ela se renova a cada nova manhã. Hoje, uma porção de misericórdia nova foi derramada sobre as nossas vidas. Uma porção nova e abundante de graça foi derramada sobre as nossas vidas para vivermos hoje. E amanhã vai acontecer outra vez. Todos os dias, até que nós vamos poder estar eternamente com o Senhor. Mas até lá, irmãos, o que nos sustenta é a graça e a misericórdia de Deus. Se não for isso, não há consolo, não há socorro, não há cura, não há restauração, não há reconstrução. Se nós não nos apegarmos na graça, na misericórdia e no socorro que vem de Deus, é Ele quem nos sustenta. Só Ele que nos sustenta. Amém? Abre a tua Bíblia em Salmo 100. Eu não fazia a mínima ideia que texto eu ia usar hoje. E aí, na sexta-feira, pela manhã, a Adna, que é a coordenadora do Desperta Débora, e o marido dela estiveram lá em casa, trazendo mais algumas doações que a gente tem conversado com vocês, tem repassado aí. E antes de saírem, eles pediram para orar e ela pegou uma palavra, que era a palavra do dia para ela lá. Ela até brincou assim: nossa, isso parece que não faz sentido, mas vamos lá, vamos ler. E a gente leu a palavra e orou sobre aquela palavra, e quando a gente estava orando me deu um clique. É isso que o Senhor quer falar conosco no domingo. Então eu tentei meditar mais um tempo sobre ela, e eu queria agora ler junto com vocês o Salmo 100. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria.
Apresentem-se diante dele com cântico e saibam que o Senhor que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. É interessante que o salmista, ele nos convida e nos encoraja, e diante das duas maneiras que nós podemos reagir a tudo que está acontecendo, o salmista nos encoraja a tomar o caminho da sabedoria, o caminho do temor do Senhor, e ele diz: celebrem com júbilo ao Senhor, entrem nos seus átrios com cânticos. Tem uma outra versão que diz com cânticos de alegria, celebrem, jubilem, adorem ao Senhor. Ou seja, o salmista ele vem e diz: olha, não terminou, não acabou, não é o fim. Louvem o Senhor, exaltem o nome dEle, ergam as suas vozes em ações de graça. Mas como fazer isso, ou por que fazer isso, diante da situação que estamos vivendo? E o salmista, ele nos dá alguns porquê de nós fazermos isso. Ele nos mostra e nos fala sobre o porquê devemos continuar louvando ao Senhor, continuar adorando a Ele, continuar celebrando a Ele, continuar tendo um coração grato, dando júbilo de alegria ao Senhor. E no versículo 3, ele diz: saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Ele está nos lembrando que o Senhor é Deus. Nada passa desapercebido aos olhos dele. Nada. Ele nos lembra que foi Deus quem nos fez. E dele somos. Não somos de nós mesmos. Quantas vezes nós estamos tão apegados à nossa vida e às nossas coisas que pensamos que temos domínio sobre algo, controle sobre algo. Mas o salmista nos lembra que Ele nos fez e nós pertencemos a Ele. Nós somos dele. Agora o que ele continua dizendo, eu acho fantástico. Ele diz: somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Irmãos, por que nós temos motivo para continuar celebrando ao Senhor? Por que temos motivo de continuar cultuando Ele, de continuar louvando a Ele com cânticos de alegria, declarações de entrega, cânticos, louvores, adorando o Senhor? Por que nós temos motivo? Porque Ele é Deus, porque Ele é o nosso pastor. Somos o seu rebanho. Quando a gente lembra como Jesus usou a figura do rebanho, ele dá um exemplo. Ele diz: se um pastor tem 100 ovelhas e uma se perde, se distancia, o que aquele pastor faz? E ele dá a resposta, ele diz: olha, ele deixa as 99 e vai buscar aquela que havia se perdido. E quando nós olhamos para o Salmo, o salmista dizendo que somos o seu rebanho, somos rebanho do seu pastoreio, nós podemos lembrar que Jesus disse: Ele não vai deixar ninguém para trás. Ele não vai deixar ninguém passando por uma situação que Ele não venha a suprir, que Ele não venha a estar junto, que Ele não venha a socorrer. Jesus é o nosso bom pastor. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Se Jesus, que é o bom pastor, deu a vida pelas ovelhas, será que Ele não pode nos dar um móvel novo? Uma casa nova? Colocar nossa vida em ordem de novo? Sabe, às vezes a gente fica desnorteado com tudo isso que aconteceu. Antes, no início eu falei, olha, 15 dias que não existe mais rotina e agora devagarinho as coisas precisam ir tomando lugar, mas a impressão que eu tenho é que exatamente como era, nunca mais vai ser.
Mas uma segurança nós podemos ter: Jesus está conosco nesse processo. Ele é o pastor, nós somos o rebanho, somos a ovelha. Talvez tu te sinta aquela ovelha que a água levou. Aquela ovelha que foi mais abalada. E é compreensível. Não há como a gente medir dor, não há como a gente medir o que a alma está sentindo, não existe, não seria justo medir. Não, o que tu passou é maior do que o que o outro passou, ou menor. Não, não existe. Cada um tem uma maneira de reagir, cada um tem uma maneira de suportar. A certeza que nós temos, irmãos, é que todos nós somos ovelhas do mesmo rebanho. E dessa forma temos um único pastor, que é Jesus. E Ele está cuidando de nós individualmente, de acordo com cada necessidade que nós temos e vamos vir a ter. Por isso nós podemos continuar celebrando ao Senhor. Por isso que nós podemos continuar levantando as mãos em ações de graça, reconhecendo que Ele é Deus. Por isso nós podemos entrar nos átrios com júbilo, podemos entrar na presença dEle por um novo e vivo caminho que Jesus abriu pelo seu sangue e dizer: Senhor, eu continuo te amando, continuo crendo em Ti, continuo confiando em Ti. A oração que nós fizemos no início, baseada na oração de Paulo lá em Romanos, ele ora pela igreja e ele pede que venha a ser colocado em nosso coração alegria e paz, pela esperança que temos nele, pela esperança que temos em Deus. E ele vai além. Ele diz que essa esperança, ela transborde. Por que a esperança tem que transbordar se não é para atingir a outros? Por que a esperança tem que ser tão grande a ponto de sair de nós, derramar através de nós, se não é para encontrar outros que estão sem esperança? Irmãos, eu não tenho dúvida de que o que está acontecendo é para nós, como igreja, hoje, nos levantarmos para ser solução, para ser resposta, para levar esperança, para levar ajuda, auxílio. Eu não tenho dúvida disso. O Senhor tem nos dado uma grande oportunidade para crescermos no meio dessa dor, para crescermos no meio dessas circunstâncias difíceis, no meio dessa catástrofe, porque está sendo uma catástrofe. E o Senhor tem nos dado a oportunidade de crescermos no meio de tudo isso. E um segundo aspecto que o salmista nos dá como motivos para continuar adorando, no versículo 5, ele diz: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Tu crê que o Senhor é bom? Tu crê que Ele ainda é bom? Tu crê que o Senhor é misericordioso? E que Ele é fiel? Eu creio, irmãos, que é isso que o Espírito Santo quer fazer nesses dias conosco. É confirmar, afirmar e confirmar e novamente estabelecer isso com toda clareza nos nossos corações, que o Senhor é bom. A misericórdia dele é extraordinária. E a fidelidade dele dura de geração em geração, ou seja, ela é eterna. O Senhor é fiel. Ele é fiel. Talvez a gente poderia levantar um monte de questionamentos. Por que não, Senhor, se Ele é misericordioso e fiel, por que Ele não evitou? Não sei. Ele poderia? Sim. Mas Ele tem um propósito nisso tudo. O propósito é de me fazer sofrer? Não, o propósito não é de fazer ninguém sofrer. Eu não creio que é dessa maneira. Mas o propósito é que no meio do sofrimento nós encontramos a Ele de uma maneira mais profunda. No meio do sofrimento, nós temos a oportunidade de encontrar a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus. E levar essa misericórdia, essa fidelidade, como algo que nós podemos proclamar através de uma experiência para outras pessoas. Porque uma coisa é a gente falar daquilo que a gente ouviu ou viu de longe. Outra coisa é a gente falar a respeito daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente vivenciou.
daquilo do qual a gente participou. É completamente diferente. O Senhor está liberando sobre as nossas vidas, irmãos, a autoridade para falar e ministrar sobre a dor de outras pessoas. E nós temos que ter muita responsabilidade nisso. Porque muitas pessoas estão feridas, machucadas, muitas pessoas estão perdidas, sem rumo, e nós estamos tendo a oportunidade, sendo levantados por Deus, para que a partir da obra que Ele está fazendo em nós, Ele estenda isso para os demais, para aqueles que ainda não conhecem Ele como o único Deus, aqueles que ainda não conhecem ou não tiveram uma experiência com a misericórdia e com a fidelidade dEle. Uma coisa que tem me chamado muita atenção é a gente tem feito todo esforço, tem assim dormido pouco, todos, né? Todos têm feito todo esforço que podem para tentar ajudar de alguma forma. E uma das formas que o Senhor nos deu a graça de ajudar foi que, através das doações que entraram lá na conta que a gente abriu para isso, entrou recursos que a gente pôde alcançar pessoas, pôde chegar nas pessoas e doar algo para elas. E uma experiência que tem sido muito marcante para mim, que praticamente todos os lugares que a gente chega, a pessoa começa a contar a história do que aconteceu, de como ela foi pega de surpresa, onde a água chegou, o que ela perdeu. E no final eu acho que de todas as histórias tem uma frase: mais importante que a gente está vivo. Mas aquilo começou a me incomodar, irmãos. Porque talvez o que as pessoas não se deram conta, que essa vida não é mais a mesma vida que eles tinham antes. E aí é que nós entramos para ser suporte e ajudar elas a encontrarem a verdadeira vida. Amém? A vida eterna. Porque agora vai vir muitas consequências de tudo isso que a gente ainda está vivendo. Mas vão vir muitas consequências. E no meio disso muitos vão ficar perdidos. E vão se dar conta que aquela vida que eles tinham não existe mais. Que agora é diferente. É uma outra maneira de se viver, de se encarar as coisas. E nesse momento, nós estamos sendo cheios de paz, de alegria e de esperança para transbordar essa paz, essa alegria e essa esperança para todos aqueles que também foram afetados. E eu creio que o Senhor quer nos encorajar. Primeiro, Ele quer ministrar isso no nosso coração. Ele quer curar a nossa vida, curar a nossa alma. E eu vejo assim muitas pessoas abaladas. Eu mesmo, eu confesso para vocês que faz 15 dias que eu não consigo dormir. Só aquelas cochiladas, aquelas coisas. Assim, aí tu sonha, daí tu acorda, daí tu pensa, daí tu lembra do que tu viu, tu lembra o que falaram, aí tu lembra da necessidade daquela pessoa, daquela família, e tu fica buscando, pensando como a gente pode fazer para suprir aquela necessidade. Então, cada um de nós está encarando essa situação de uma maneira. Tem preocupações que estão ali. Mas o que eu tenho entendido e o que o Senhor quer que a gente faça, né, é a gente levar cada uma dessas preocupações, desses anseios, desses temores aos pés dele. E confiar que ele continua sendo nosso Deus, nosso pastor, misericordioso e fiel. Amém, irmãos? Tu consegue receber essa palavra no teu coração? Amém? Amém. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.